falar sobre um poder de atração muito forte. E daqui a pouco a gente vai entrar no versículo, tá? Se você quiser abrir, a maioria toda é celular, né, que usa. Daqui a pouco a gente abre, tá bom, na Bíblia. A gente vai usar um trecho do Evangelho. Mas eu queria falar para você que no mundo existem duas forças paralelas, mas diametralmente opostas. Ou seja, uma puxa para um lado e a outra puxa para o outro lado completamente diferente. Elas são inimigas. Ok? E todos nós, como ser humano, principalmente como cristãos, nós somos arrastados por esse poder de atração. E não tem como você ser imparcial. Não tem como você chegar e simplesmente falar assim, não, eu não vou nem para um lado, nem vou para outro, né? Eu vou ser como aquela música do Martinho da Vila, deixa a vida me levar, não é isso? Já escutaram ou não? Mas esse caminho pode te levar para o buraco, amém? Então, a primeira força de atração que eu quero discorrer e falar hoje aqui, e primeiro eu vou falar dessa, depois eu vou falar da segunda, que é diametralmente oposta a ela, é o poder de atração do mundo, amém? Então, o que é o mundo segundo a Bíblia? Quando a Bíblia fala de mundo, ela fala em 3 esferas de existência. Ela fala do mundo físico, o mundo material, ou seja, o planeta Terra, criado com a natureza, o lugar onde a gente habita. Ela fala do mundo no conceito de pessoas, de seres humanos, tanto homens quanto mulheres, tá? De uma forma geral, tanto cristãos como não. Mas ela fala também sobre o mundo como conceito de valores, ok? Então, o mundo que eu quero falar aqui hoje, que tem esse poder de atração, é o mundo no conceito de valores. Então, quais são os valores que te atraem? O que te enche os olhos? O que faz você empregar toda a sua força? Tá? E esse poder de atração que o mundo tem, ele usa algumas ferramentas para atrair você, ok? E eu quero ser muito cuidadoso nesse momento agora e nesse assunto que eu vou abordar, para que você não ache que eu sou um religioso, para que você não ache que eu sou um fanático, sabe, religioso. Então, eu creio que a gente, aqui dentro, tem gente madura, nós somos maduros, espiritualmente falando, mas eu quero ser um pouco mais cuidadoso na forma como eu vou abordar isso aqui, para que você não pense assim, o Val é um louco, um fanático, um religioso, tá bom? Então, quais são as ferramentas, eu vou até usar essa palavra, que o mundo, no sentido de valores, usa para atrair e seduzir você? Eu vou falar algumas delas, tá? Embora tenha muitas e algumas que eu nem coloquei aqui, mas, por exemplo, o mundo tenta atrair você através do conforto. Não estou falando, tá? Preste atenção, meu irmão, na palavra que eu estou trazendo para você. Não estou falando que conforto é pecado. Mas, veja bem, você já percebeu que nós, como seres humanos, a gente nunca está satisfeito com aquilo que a gente tem? A vida, de uma forma geral, as obrigações, as atividades, não é? As lutas que a gente enfrenta, traz muito cansaço. E, consequentemente, nós estimamos e valorizamos o nosso tempo de conforto, de descanso. E no tempo de descanso nós queremos conforto, não é verdade? Só que a gente não fica restrito nesse conforto apenas no momento de descanso. A gente quer trazer para o nosso dia a dia. Você quer ver um exemplo? Mas os homens vão lembrar disso aí. Mas, gente, eu tenho 49 anos. E eu lembro que os carros do meu pai, por exemplo, uma F100 que ele tinha, muito antiga, tá? O vidro para levantar era aqui na mão, ó, meu irmão. E tinha que ter força, viu? Tanto que eu levantava muito o vidro esquerdo aqui, e meu muque é mais forte o esquerdo que o direito. Ok? Não é verdade? Essa caminhonete do meu pai, ela levantava a família inteirinha 2 horas da manhã, porque meu pai saía 2 horas para trabalhar e ela não pegava, tinha que empurrar ela, eram 3 quarteirões, se não pegasse, a família inteirinha empurrava de volta lá para cima. Meu pai abria o distribuidor ali, colocava éter, e aí dava outro tranco, até ela pegar. Então, assim, exigia muito esforço, né? Você vê que os carros antigamente, eles não tinham, por exemplo, ar-condicionado, somente carro de rico, ar quente.
Hoje em dia não, se você for comprar um carro, para quem é homem, né? E para a Letícia aí, que futuramente vai ter qual carro é? Civic? E dirige sozinha, né? Tá? A gente não quer um carro que não tem ar-condicionado, nem vidro elétrico. Então todos esses itens, eles corroboram para que você queira um conforto. E o conforto é bom, meu irmão, e é de Deus. Porém, o conforto pode trazer você a uma preguiça. Ok? Outra coisa, outro fator que atrai você é a estabilidade financeira. E mais uma vez, gente, isso não é pecado. Quando chegar no final disso aqui, eu vou mostrar para você que você tem dois aspectos, duas formas como você encarar tudo isso que eu estou falando, tá? Então, todos nós queremos estabilidade financeira. Eu não sou hipócrita, meu irmão, eu quero estabilidade financeira. Quem quer? Levanta a mão aí. A gente Não seria bom você chegar lá, Alex, passar o cartãozão? Não, hoje em dia não passa mais cartão, né? Você entra lá no site, lá no aplicativo do seu banco, aí olha lá, tem 15 milhões. Sobrando, viu, gente? Não é para pagar não, é que é sobrando. Quem não quer? Não é verdade? Então, estabilidade financeira, gente, é uma coisa boa, mas depende do aspecto que você olha a estabilidade financeira, tá bom? Outra coisa que o mundo, ele usa como força de atração para ele, é a segurança. Todos nós queremos andar seguros, não é verdade? Ter uma segurança emocional, a própria financeira mesmo, uma segurança de saúde. Como é bom ter um plano de saúde, não é verdade? Eu precisei fazer um tratamento, e eu fiz o tratamento todo no AC Camargo lá, que é um hospital excelente. Gente, jamais, se não fosse o plano de saúde da Nani, eu poderia fazer esse tipo de tratamento. Então é bom você ter uma segurança, tá? Outra coisa que atrai também você para o mundo é o poder, a fama, ok? Então, porém, esse poder de atração, ele tem dois aspectos. Gente, há pecado, seja sincero, fala para mim, é pecado você viver no conforto? Não, de jeito nenhum, né? É pecado você querer e ter uma estabilidade financeira? Também não. É pecado você ter uma vida de segurança? Eu creio que Jesus cura, né? A minha sogra mesmo, que há um mês atrás, né, estava internada ali, está internada no hospital. Ela chegou, eu falei para a pastora que ela passou pelo Salmo 23, pelo vale da sombra da morte. E todos os médicos são unânimes em falar assim, olha, eu nunca vi uma recuperação tão rápida. Então, meu amado, já quero aqui de antemão agradecer a todos que oraram, continue orando, porque Deus assim fez um milagre poderoso, violento na vida dela. E eu creio no Deus que cura, mas é bom eu ter minha segurança na área da saúde. Então não há pecado nisso, não há pecado em você ter poder. Quando eu falo poder, gente, é poder de alcance, de influência, não é? Tá? Não há pecado em você ser uma pessoa famosa. Você quer ver uma pessoa bíblica famosa? Jesus. Você quer ver outro? Elias. Você quer ver outro? Moisés. Então não tem perigo e não tem problema disso. Agora o problema é a forma como você olha e enxerga essas coisas. É o aspecto disso aí. E a forma como você enxerga o aspecto tem duas partes, tá bom? A primeira delas é o seguinte: se você não tem Jesus na sua vida, tudo isso que eu estou falando aqui, mesmo você se proclamando cristão, pode levar você a uma ruína, e eu vou explicar para você por quê, ok? Se você não tiver Jesus, e quando eu falo ter Jesus, eu não estou falando de você chegar simplesmente e falar assim, eu tenho Jesus, ou fazer um coraçãozinho, sabe, para ele, Jesus. Não, é você conhecê-lo de fato, conhecer os propósitos dele, conhecer os valores que envolvem o reino de Deus e viver segundo esses propósitos, tá? Olha só, tudo isso que a gente está olhando, não parece uma vida abundante? E aí você pode discorrer de muitas outras coisas que a vida oferece para você. Não parece vida? Não parece no primeiro plano, a gente olhando? Só que sem Jesus, essa aparência, ela é enganosa. São coisas que sem Jesus, no final, vai levar à morte, ok? E por que isso é perigoso? Porque isso pode levar você a desenvolver uma paixão, um amor exagerado, exacerbado a essas coisas, meu irmão. Sabe por quê? Todo mundo aqui
pelo menos os que eu conheço aqui, são salvos, sim? Entregaram a sua vida a Jesus, não é isso? E você precisa entender o que foi que aconteceu na sua vida depois que você entregou a sua vida a Jesus. Porque o Senhor Jesus, Ele não te salvou somente para você virar um crente domingueiro. Você sabia que a coisa mais importante não é a palavra que eu estou pregando aqui, o que você está escutando? Na verdade, o mais importante é o que você faz com essa palavra que você escuta e aprende na segunda-feira. Porque ser crente no domingo, na hora de um mover, como foi gostoso hoje aqui a presença do Pai, ser crente numa situação dessa é fácil, meu irmão. Agora você praticar essa palavra na segunda-feira, quando você começa o seu dia a dia, aí sim que vai fazer a diferença. Amém? Então, quando você valoriza demais essas coisas, você pode gerar um amor pelas coisas que o mundo oferece para você. E mais uma vez, meu irmão, isso não é pecado, desde que você tenha Cristo como prioridade na sua vida. Olha, lá em 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16, abra a sua Bíblia lá, 1 João, lá no finalzinho, já perto de Apocalipse, as cartas de João. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Coloquei nessa 2, 15 a 16. Diz assim, ó, meus amados, eu sei de cor, mas eu vou ler aqui, ó. Veja que essa citação, ela está no imperativo decretivo, ela não está como opção. Não está falando assim, olha, você pode escolher. Deus está falando através da palavra dele assim: não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. E ele está falando de Deus Pai, mas do mundo. Amém? Então vocês estão entendendo? A Bíblia está falando assim, olha, cuidado com o seu coração, porque a Bíblia fala que aonde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Então não há problema em você ser próspero, você ter estabilidade financeira, você ter poder, você ser uma pessoa conhecida, desde que o seu coração esteja guardado em Deus, e você entenda que tudo que Deus te dá há um propósito. Amém? Então, ele fala sobre 3 coisas aí no verso 16, olha. A paixão da carne. O que é paixão da carne? Não é matéria. A carne é a nossa natureza caída, pecaminosa, que sempre tende a fazer aquilo que desagrada a Deus, ou seja, a pecar. Então ele fala que as paixões da carne te afastam de Deus, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens. Então veja que nós, como cristãos, mesmo depois de salvo, lavado, remido no sangue do Cordeiro, nós somos atraídos por essas coisas, ou só sou eu? É só eu que sou atraído para pecar? Todos nós, meu irmão. Então você tem que entender que existem 2 forças impessoais, paralelas, mas que são diametralmente opostos. Ou seja, uma vai puxar você para um lado e outra vai puxar você para outro. Ok? Então a primeira força que puxa você são as paixões pelas coisas do mundo. E como eu falei, não há pecado nisso, mas depende da forma como você vive e adquirir essas coisas. Tá bom? Agora, qual é a outra força que atrai você, que puxa você? Eu vou falar, é a força e o poder da cruz. Mas como assim, missionário? Quem é que é atraído pela cruz? Gente, o que a cruz significa? A cruz significa desonra, sim? Quem quer ser desonrado aqui? Quem sai de casa pensando assim, olha, eu vou em um determinado lugar onde eu ajudo as pessoas, e lógico, quando você chega lá, você quer um mínimo de honra, né? Que é, senta aqui nesse lugar, porque você já ajuda, então a pessoa ela tem você em autoestima, e ela acaba honrando você de qualquer maneira. Então todos nós gostamos de ser honrado, mas quem sai de casa aqui planejando ser desonrado? Imaginou você ajudar uma pessoa e chegar na casa daquela pessoa, a pessoa nem te receber, te xingar, falar mal de você,
desonrar você. Quem gostaria de receber essa desonra? Ninguém em sã consciência gostaria, mas a cruz oferece isso para você. A cruz oferece desonra. A cruz oferece também desprezo, meu irmão. Ok? Quem era que o próprio livro de Isaías fala de Jesus na situação dele quando estava na cruz? Isaías 53 diz assim que nenhuma beleza havia nele para que nós o desejássemos. Foi desprezado. E por que ele foi desprezado, meu irmão? Porque ele estava na cruz. Então você consegue entender que em sã consciência você não tem desejo de viver a cruz? Nem eu. Ué, mas nós somos cristãos, nós não deveríamos viver a cruz? Será que deveríamos ou não? Vamos ver daqui a pouco, ok? Outra coisa que a cruz trazia: dor. Eu falo que o sofrimento que Jesus teve na cruz, a gente não consegue imaginar. Eu sei que, teologicamente falando, eu posso até citar os processos de dor do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, quando paga um preço por mim e por você, mas a gente não tem como mensurar, sabe por quê? Porque você pode imaginar a dor física que ele sentiu, sim? A gente não pode imaginar? Por exemplo, o chicote que Jesus foi chicoteado. Eu vi um comentarista falando que o filme, de todos os filmes produzidos no mundo até hoje, a respeito de Jesus Cristo, o filme que mais se aproximou da realidade foi o filme do Mel Gibson. Por quê? Porque o chicote que Jesus apanhou durante todo aquele flagelo era um chicote chamado azorrague. Era um chicote que tinha 12 pontas. Na ponta de cada tira daquelas ali, tinha pedaços de ossos e pedaços de limalha. Então toda vez que o soldado ele chicoteava Jesus, de verdade mesmo aquelas pontas de ossos, aquelas limalhas entravam em sua carne e rasgavam, dilaceravam, meu irmão. Muita dor, muita angústia. A gente pensa, qual a imagem que você tem de Jesus na cruz? Não é ele todo ensanguentado, preso na cruz, com um paninho aqui? Desculpa tirar a tua visão hollywoodiana de Jesus na cruz, mas a vergonha e a desonra pública que ele sofreu, nenhum pano foi colocado, ele estava completamente nu. Então imagine o sofrimento, a desonra, a dor, a angústia, cuspido, zombado, por causa de mim e de você. Em que lugar? Na cruz. Então a cruz ela traz para você vergonha, desprezo, dor. Ela traz também a morte. Quem quer morrer, meu irmão? Minha mãe tem 80, ela dá umas rameladas na idade dela. Já faz 3 anos que ela fala que tem 83. Tá? Aliás, 3 anos que ela fala que tem 81, então ela tem 84. A minha mãe já está bem cansada, porque ela cuida da minha irmã há 35 anos. A minha irmã teve um choque anafilático, entrou em coma, ficou 58 dias, perdeu todos os movimentos, era uma mulher casada, tinha uma filha, e desde então, desde aquela época até hoje, a minha mãe cuida da minha irmã, dá banho, leva para a cama, dá comida, porque ela não tem controle nas mãos, ela faz cocô na cama, então minha mãe tem que colocar fraldão. Ela tomava, quando ela saiu desse período aí do hospital, da internação, ela tomava 18 tipos de remédio tarja preta, meu irmão. Você não aguentava ficar perto dela na hora que ela fazia xixi, tamanho era o fedor. Ela perdeu a memória dela e a mente dela voltou como se fosse uma criança de 0 anos de idade. Então ela chupava chupeta, tomava mamadeira e ela brigava com a filha dela por causa de boneca. E minha mãe cuida dessa minha irmã até hoje, 35 anos de muita luta. Minha mãe está acabadinha. Agora pergunta se a velhinha quer morrer. Então a minha pergunta que eu faço para você é: quem quer em sã consciência morrer? Quem está estável emocionalmente, quem está bem, quem está com saúde? Ninguém quer. E a cruz oferece para você morte, meu irmão.
Então olha só que coisa interessante. As coisas dessa vida, sem Jesus, no primeiro passo, quando você interpreta, parecem que traz o que para você? Vida, não é isso? Mas sem Jesus, na verdade, elas produzem morte. Por que produzem morte? Eu vou falar para você daqui a pouquinho. E a cruz, sem Jesus, quando você olha para ela, remete o quê? A morte. Quem quer sofrer tudo isso aqui? Só que a cruz, através de Jesus, gera vida. Amém? Jesus, ele atrai todos ao Pai através da cruz. Eu queria que você abrisse aí no livro de João, no Evangelho, capítulo 12, verso 32 e 33. E aqui está o poder de atração da cruz. E eu vou falar daqui a pouco para você por que eu trouxe essa mensagem. João capítulo 12, verso 32 e 33 diz assim, Jesus falando, tá? Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todas as pessoas a mim. E disse isso para expressar o tipo de morte que haveria de sofrer. Então vocês estão entendendo agora uma coisa que parece que traz morte, na verdade, através de Cristo traz o quê? Vida. Por quê? Porque através da cruz, ele atrai para ele todas as pessoas. Agora, qual é o propósito dessa atração? Está lá em João, capítulo 3, verso 14 a 16, que diz assim, olha, assim como Moisés, que levantou a serpente no deserto. Por que foi que Moisés levantou a serpente no deserto? Deus tinha mandado uma praga por causa da teimosia e do coração obstinado e duro do povo, e o povo estava morrendo. E aí o que acontece? O povo clama, aí Moisés intercede diante de Deus, e aí Deus dá uma instrução, profeticamente falando, Deus estava dirigindo Moisés para apontar para Jesus Cristo. E aí manda Moisés fazer uma serpente de ouro e levantar ela. E todos aqueles que olhassem para aquela serpente lá seriam curados. Então, na verdade, aquela profecia estava apontando para Jesus Cristo. Então, aqui era uma enfermidade física que estava levando todo mundo à morte. Porém, existe uma enfermidade pior do que a física, meu irmão, que é a enfermidade espiritual, que é o pecado original de Adão e Eva, que vem geração após geração. Todas as pessoas que nasceram na face da terra até hoje precisam conhecer a Jesus e entregar a vida a Ele. Por quê? Porque existe uma eternidade, meu irmão, depois dessa vida aqui. Então Jesus, ele vai ser levantado no madeiro, ele vai ser pregado na cruz, um lugar de desonra, um lugar de vergonha, um lugar de morte, um lugar de desprezo. Para quê? Tem um propósito para isso, meu irmão. Olha só, João capítulo 3, verso 14 até o 16 diz assim, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele se entrega na cruz, ele recebe tudo isso que parece vergonha, parece desgraça, parece destruição, parece morte, mas que na verdade em Jesus gera vida. Olha só, então depois que ele é levantado no madeiro, que ele entrega a vida dele, né, ressuscita, ascende aos céus, meu irmão, todo aquele que crê em Jesus Cristo, entra na filiação, na paternidade, vira irmão de Jesus. Olha só que coisa poderosa, meu irmão. Só que a gente tem que entender que a forma como você enxerga a cruz vai definir a forma como você se relaciona com a cruz. Existe um louvor do Diante do Trono Antigo que diz assim,
ainda existe uma cruz. Sabia disso? Eu sei que é uma mensagem dura, mas Deus não manda recado. Então, se Ele me deu essa palavra e você está aqui, não adianta você pensar que era o irmãozinho que veio na parte da manhã, não, tá? Essa mensagem é para você. Amém? Jesus está voltando, meu irmão. Isso é fato. Isso é fato. Todas as profecias que precisavam acontecer para Jesus voltar, já aconteceram. Alguns poucos detalhes estão se encaixando para que Jesus volte. A Bíblia fala que a gente não sabe nem o dia nem a hora. Mas a Bíblia ela dá uma noção através dos acontecimentos. E quando você olha para o que a gente está vivendo hoje, que a Bíblia ela intitula como princípio de dores, da mulher que está prestes a dar à luz, meu irmão, você vai ver que Jesus está muito próximo de voltar. E a minha pergunta é: será que você tem plena consciência do seu chamado e da cruz, e agora eu vou falar, que Jesus chamou para você carregar? Eu vou mostrar para você dentro da palavra. Por que eu estou falando isso? Porque é o seguinte, meu irmão, eu creio, e eu não só creio, mas eu vivo as promessas de Deus para a minha vida. Olha só, 16 anos de crente, 16 para 17 eu não lembro ao certo, mas é por volta desse tempo aí. Nunca andei nu na rua, nunca passei fome, nunca fui desamparado por Deus, nunca em nenhum momento da minha vida Ele foi infiel comigo, nunca. E eu pergunto para você, meu irmão, agora, alguma vez, durante o seu tempo de cristão, Deus foi infiel com você? Mas a gente tem uma tendência, às vezes no nosso tempo de cristão, de querer somente o conforto, somente os benefícios da vida cristã. Eu posso dizer para você, eu não sou rico, mas eu sou próspero. Eu sou saudável. E eu quero que você faça uma autoanálise de você, se você é rico, se você é próspero, se você é saudável. Se você ainda não é, meu irmão, tem alguma coisa errada, a gente precisa alinhar através da palavra. Amém? Então veja bem, todos os benefícios, Deus me deu uma esposa que não está aqui hoje, porque está lavando roupa, tá, essa hora. Mas uma mulher maravilhosa, um casamento maravilhoso, amo, sou apaixonado pela minha galega, não é porque ela não está aqui que eu estou falando, eu falo mesmo quando ela está aqui, vocês sabem disso. Eu tenho uma família que eu amo de paixão, meu Deus, como eu sou abençoado. Só que eu não posso pensar e imaginar que o evangelho para aí, de benefícios para a minha vida, meu irmão, ainda existe uma cruz para você carregar, e que daqui a pouco, olha só, o mensageiro da cruz, que sou eu e você, tá? Ele é afetado diretamente pela palavra vivida. Vou explicar melhor. Eu estou pregando a palavra aqui, sim? E você está aprendendo, você está ouvindo, mas se você não colocar em prática, essa palavra não tem poder sobre a sua vida. Não vai acontecer nada. E o mensageiro precisa ser moldado e afetado diretamente pela vivência da palavra. Por quê? Porque o mensageiro, ele é uma semente, você vai saber disso daqui a pouco. Olha, quando Jesus atrai você até a cruz, que é a salvação, tá? Foi o dia que você entregou sua vida a Jesus. Entenda, aquilo ali não é o fim das coisas, é o princípio. Mas a cruz também não se trata somente do princípio, se trata do princípio de uma caminhada com Cristo e também do fim de todas as coisas. Você sabia disso, meu irmão? Tá? Olha só, Jesus morreu por você para que você morra. Você sabia disso? Jesus morreu para você para que você morra. Se você não morrer, você não vai dar fruto. Em João, capítulo 12, se você estiver perto aí, verso 24, eu sei de qual, mas eu quero ler aqui. Esse é um versículo que a gente usava muito quando a gente ia ministrar sobre missões.
Está falando de Jesus esse versículo aqui. Mas só que Jesus, ele foi a primícia, ele foi o primeiro, e depois dele veio todos nós. E a semelhança dele, como discípulos, nós precisamos entender esse princípio aqui. E diz assim, João 12, 24. Em verdade vos asseguro, que se o grão de trigo não cair na terra e morrer, permanecerá ele só. Então o que a Bíblia está falando aqui? Está falando assim, que quando você aceita Jesus Cristo, você vira grão de trigo. Você crê nisso? O que a Bíblia diz sobre a igreja? Que nós somos o trigo, porque não tem o joio? Você é joio ou é trigo? Não responda não. Então você é trigo, meu irmão. E se você é trigo, você é a semelhança de Jesus. E olha o que a Bíblia está falando. Que o nosso Senhor Jesus Cristo, foi profetizado a respeito dele, ele mesmo profetizando, que se o grão de trigo não cair no chão e morrer, torna-se ele só. Quantos aqui são batizados? Quase todos, né? Meu irmão, o que o batismo é? O batismo é uma declaração pública de que você está morrendo. Sim? Vamos lá, vamos para a figura do batismo? Vamos supor que a gente está na igreja batista, né, pastor? E tem um tanque batismal aqui, e tem um vidro, e aí está o pastor e uma pessoa que vai ser batizada, não é isso? Aí aqui está a linha da água, né? E aí o pastor faz as declarações, faz a confissão de fé pública, e aí fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é isso? E o que o pastor faz quando ele vai batizar? Ele mergulha a pessoa, e quando ele mergulha profeticamente e espiritualmente falando, ele está dando uma declaração pública através de um ato, de que essa pessoa está morrendo para o mundo, porque é a semelhança de um sepultamento. E quando ele traz de volta, essa pessoa está assumindo uma nova vida em Cristo. Portanto, aquelas coisas velhas já não fazem parte mais da vida dele. Entendeu? Então, o grão de trigo aqui é você, meu irmão. Quando você se batiza, você faz uma declaração pública. Mas a questão é, será que aquele ato de verdade foi válido? Será que a gente está vivendo uma vida cristã verdadeira mesmo? A gente tem que fazer uma autoanálise se a gente não está produzindo no reino. Eu não estou falando de trabalhar na igreja, não. Porque você pode desenvolver um ministério na igreja, mas mesmo assim não pertencer ao reino de Deus. São duas coisas diferentes. Você precisa pertencer ao reino de Deus, reconhecido como filho, como trigo, e também ser produtivo na igreja e fora dela, meu irmão. Então a Bíblia está falando aqui que se você não morrer para você mesmo, você não produz. É o Val que está falando, meu irmão? É a Bíblia. Está falando aqui, se o grão de trigo não cair no chão e morrer, torna-se ele só. Ou seja, você vai ser salvo? Vai ser salvo. Vai para o céu? Vai para o céu. Mas quantos você vai levar com você? Uma das maiores preocupações que eu tive desde o começo da minha conversão, sempre foi, Senhor, eu não quero chegar diante do Senhor, no dia do bema, do tribunal de Cristo, não é um tribunal para julgar a sua vida não, você já está salvo, mas é um tribunal que vai julgar as suas obras. Eu não quero chegar de mãos vazias, Senhor. Eu quero ter alguma coisa para apresentar. Eu quero ter pessoas, porque o valor maior do reino de Deus são pessoas. Então, meu irmão, eu quero que você reflita o que é que Deus está pedindo de você. Se o grão de trigo não cair no chão e morrer, torna-se ele só. E aí, se você continuar o versículo, você vai ver que ele diz assim, mas se morrer, produzirá muito fruto. Eu não estou falando para você largar tudo como missionário, né? Como missionário de campo faz isso, tá? E falar assim, não, agora eu vou largar meu emprego, vou largar minha faculdade, vou largar tudo e vou para o campo missionário. Se Deus te chamou para isso, não se demore. Não se demore. Tá? Não estou falando para você fazer isso. Mas, meu irmão, se você é um cristão, entenda que se Deus colocou uma profissão, um emprego, se Ele te deu condições financeiras, se Ele te deu poder, alcance, isso tem um propósito no reino de Deus. Veja bem, eu estou correndo risco aqui, o que eu vou falar aqui agora, o pastor nem sabe disso, vou pegar ele de surpresa. O pastor gela quando um pregador fala uma coisa dessa, né, pastor?
Mas eu sou submisso ao meu pastor e a gente sempre está alinhado nas ideias. Então assim, eu vou falar uma coisa que eu corro o risco de perder, tá? Então, em nome de Jesus, no mundo espiritual, eu vou declarar isso no sentido de aprendizado. Meu irmão, eu já fui para o Iraque. Quantos sabiam aqui que eu já fui para o Iraque? Não sabiam, né? Vocês precisam me conhecer melhor, viu, gente? Eu tive na Síria há um tempo atrás. Tive no Amazonas agora. Tive na África do Sul. Agora me pergunte como. Como missionário? Vou te falar. Deus me deu condição financeira, riqueza. Eu nunca pisei naquela terra com os meus pés, mas vou pisar um dia. Mas a minha oferta chega lá. Então você entendeu que quando Deus ele te dá alguma coisa, não é somente para você usufruir para você. Então não é pecado você ser rico, meu irmão. Não é pecado você ter uma vida de conforto. Não é pecado você ter poder, influência, fama, alcance, desde que isso seja usado para o reino de Deus. Por isso que a Bíblia diz assim, que há caminhos para o homem que parecem bons, mas no final leva à morte. Então tudo que você faz, quando você ama as coisas que o mundo oferece para você, e você está vivo, você pertence a esse mundo por enquanto, você é filho de Deus, você pode desfrutar, mas entenda que existe um propósito para o reino. Quando você emprega seu tempo, seu dinheiro, sua atenção, suas forças, quando você emprega toda uma devoção a uma coisa desse mundo em detrimento ao reino de Deus, você está pecando, meu irmão. Vocês estão conseguindo entender? Por isso que a Bíblia diz que se você ficar lá no puleiro como trigo, você vai entrar lá no céu, mas peladão. Peladão. Sem nenhum galardão, meu irmão. Sem nenhum galardão. Então é necessário você perguntar para Deus, Senhor, qual foi o meu chamado mesmo? Eu ia até fazer essa pergunta para você. Será que você tem consciência mesmo de qual é o seu propósito? Ou você ainda está meio perdido, boiando? Meu propósito é mexer no som ali, o Juan. Não, isso é mordomia cristã. Você está servindo a igreja local como mordomo, mas o seu propósito é muito maior do que isso. Eu estou tocando aqui guitarra, o Vitão, adorador, né, tangedor. Mas o seu propósito não é isso, é mordomia cristã. Eu estou pregando aqui, eu sou missionário. Estou pregando. Eu não estou cumprindo o meu propósito. Eu estou exercendo mordomia cristã. Meu propósito é muito maior do que isso. Eu quero que você faça uma autoanálise, meu irmão. Eu sei que você queria uma palavra aqui para pular no espírito, mas essa palavra ela vai tratar você para você pular no espírito de fato lá na frente. Porque você já imaginou, gente, eu chapo em casa, acho que amanhã faz um mês que a minha sogra entrou naquele processo, né, de doença, internação, tudo mais, e a minha esposa sofrendo, eu sofro muito junto, sofro muito, choro, sabe? Às vezes aquilo me abate, eu procuro não transpassar para ela não se sentir mais pesada ainda, sabe, a carga, porque todo mundo sempre procurava ela para saber, ela tinha que tratar com os médicos lá no hospital, aquela coisa toda, e parece até injusto o que eu vou falar. Ela mudou-se para a casa do pai, o trabalho, né, que ela trabalha home office. Ela falou, não, amor, eu vou ficar trabalhando na casa do meu pai para poder ajudar ele, para poder cuidar dele. Eu falei, não, tudo bem. Então, todo dia de manhã eu vou levar ela e depois eu trago à noite. Meus irmãos, e no tempo de maior tribulação, de maior angústia, sabe, aquele tempo de incerteza, de medo, eu chegava em casa, adivinha quem estava lá? Jesus. Meu irmão, eu chorava assim, eu nem falava para ela não parecer que estava sendo injusto, que ela estava passando uma carga tão grande e eu me derramando na presença do pai. Mas eu vou fazer o quê? Ele estava lá. Aí eu aumentava o som e chorava e caía no chão, mandava beijo para ele, lia a Bíblia, quebrantava, chorava e ele me podando, me fazendo alguns ajustes na minha vida. E aí quando eu olho para galardão, eu já falei aqui na Escola de Profetas, que eu acredito, viu gente, vou falar Val, tá? Eu acredito
que o galardão vai ser o nível de revelação, intimidade e acesso que você vai ter a Deus lá na glória. Sabe por quê, meu irmão? Todas as outras coisas que para você são valiosas aqui, quando chega lá na glória, lá, meu irmão, vão ser coisas triviais. Você sabe que ouro é valioso ou não é? Lá vai ser o asfalto. Entendeu? Então, aquilo que é valoroso para você aqui, meu irmão, comparado, veja, com Cristo, vai ser coisa trivial. Então, para mim, a coisa mais importante que tem é a minha acessibilidade, a minha intimidade, a minha comunhão com Ele, tanto aqui na terra como lá na glória. Então, quando chegar naquele dia, eu quero ouvir Ele falar: vem, bendito do meu Pai. Amém? Quem quer escutar isso também? Amém? Então eu quero entender qual é o meu propósito. Senhor, por que o Senhor está colocando dinheiro na minha mão? Eu estou perguntando para Deus, viu, gente? Não está sobrando muito não, mas já está melhor do que antes estava tudo no vermelho, agora está tudo azul. E eu estou entrando em crise, gente. Sabe o que é em crise? Pensa num cara que viveu a vida inteira devendo. Aí está sobrando dinheiro, agora eu estou em parafuso. Estou falando: Jeová, por que o Senhor está colocando isso na minha mão? Por exemplo, eu sou missionário, tá? E uma das habilidades que Deus me deu foi falar. E não é só aqui no púlpito não, né? Conversando, batendo papo com o povo, eu acabo até atropelando as pessoas, porque eu falo demais. Mas, gente, se eu falo demais, né? Se eu tenho capacidade, intelecto de articular ideias, tá, tudo mais, eu não poderia muito bem, por exemplo, como eu gosto de YouTube, eu não poderia formar um canal no YouTube, virar um influencer, não é isso? Eu não poderia ganhar dinheiro com isso, mas eu prefiro, e se um dia Deus me direcionar, eu vou, amém. Mas eu preciso entender que se Deus me deu alguma coisa, tem que ser para o reino dele. Entendem? Então, durante a sua vida de caminhada cristã, você é direcionado a fazer várias coisas, e a produzir muito e a se encaixar no propósito. Você precisa saber qual é o seu propósito. E mais uma vez eu quero deixar essa palavra aqui. Quero fazer uma pergunta que você vai responder para você. Afinal de contas, estou perguntando para todos vocês, porque eu me fiz essa pergunta hoje: qual é o seu propósito? Quando você conhece seu propósito, a sua vida, ela é ressignificada. Os parâmetros para você de valores vão mudar. Os parâmetros morais vão mudar. Aquilo que anteriormente era muito valioso para você, vai ficar em segundo plano. E olha, eu estou aprendendo, gente, sinceramente, depois de quase 17 anos de crente, eu estou começando a aprender a respeito de prosperidade. E prosperidade é muito mais do que dinheiro. Em primeiro lugar, prosperidade é um entendimento da palavra. Sabe? E é engraçado que depois que você aprende algumas coisas, aquilo que você corria atrás com tanta veemência, sabe? Que você ainda gosta, mas você empregava tanta força, você fazia tanto trabalho, tanto esforço para ter, acaba vindo sem esforço, acaba fluindo, acaba acontecendo. Entende? Eu estou falando isso, meu irmão, porque veja, a gente tem que ter muito cuidado para a gente ir em busca de uma vida de conforto aqui na terra, de realizações pessoais e profissionais, e mais uma vez, não é pecado, desde que você utilize isso para o reino de Deus, tá? Mas a gente tem que ter cuidado para que isso não consuma o tempo, a energia, a dedicação, a devoção que deve ser a Deus. Amém? Eu estou meio perdido no tempo aqui, eu acho que a gente já está na hora. Eu quero terminar com um testemunho bem rápido, tá? Eu ia ler, mas é um testemunho longo, mas eu quero falar de um testemunho bem rápido. Essa semana, eu fiz um post no Facebook a respeito de um livro que eu estou lendo, que a Nani comprou acho que há uns 3 anos atrás, lá em Pernambuco. E, gente, eu estava com uma arma poderosa lá e eu não tinha consciência de que aquela arma era tão poderosa e tão perigosa. Quando eu falo perigosa, é para o reino das trevas, tá? É um livro chamado O Livro dos Mártires. Conhece, pastor? Né? John Foxe, o nome do cara. E lá, gente, ele começa a falar das 10 grandes perseguições que a igreja teve, desde o seu surgimento, nascimento na era da igreja primitiva, até por volta de 1570. Foram 10 grandes perseguições. 10 grandes momentos
em que os governantes, as pessoas, de uma forma geral, perseguiram as igrejas, perseguiram os crentes, mataram os crentes, torturaram. E aí, quando ele começa a falar dos mártires, ele começa na primeira perseguição que aconteceu logo depois de Tito, né, ali incendiando Jerusalém ali, ele começa a falar dos mártires da igreja, e ele fala de André. Tem vários personagens, mas quando ele fala de André, ele fala que André, ele foi convocado por um cônsul para prestar contas, porque a igreja naquela época era conhecida não com o nome igreja, mas era conhecida como seita, embora não fosse, tá? Então, quando você era um crente em Cristo lá, eles falavam: você pertence àquela seita. E aí o que acontece? A igreja estava crescendo muito, e esse procônsul fica sabendo que André era um dos líderes, e era muito influente, tinha ganhado muitas pessoas para Jesus, estava estruturando a igreja. E aí ele é capturado e ele é levado para ser julgado por esse procônsul. Quando chega lá, André, ele fala para aquele homem, aquele procônsul fala assim: olha, se você declarar que César é o seu senhor, se você rejeitar a tua fé, se você declarar que os ídolos, né, os deuses falsos, mas ele não chamava de falsos, eles acreditavam, né, naqueles deuses, que a gente tem que venerar esses deuses aqui. Se você fizer isso, você não vai morrer. E aí André vai, prega para o procônsul fica com muita raiva, com muito ódio, com muita ira dele. E aí o procônsul vai e manda construir uma cruz. E aí chega para André e fala assim: olha, está vendo aquela cruz ali? Se você não negar a Cristo e a fé que você professa, você vai ser pregado naquela cruz. E aí, mais uma vez, André dá uma declaração de fé, afirma que ele é cristão, e aí uma multidão de gente ovacionando, ele é levado para a cruz para ser morto. E aí, a igreja que ele pastoreava, algumas pessoas estavam ali, e existem alguns relatos da fala de André durante aquele percurso até chegar na cruz. E eu tirei esse trecho do livro e eu coloquei lá no Facebook, lá, porque aquilo ali me quebrou inteiro, porque eu fiz uma autoanálise. Sabe o que foi que eu analisei, meu irmão? Eu perguntei para mim mesmo: será que eu amo a Jesus de verdade, a ponto de que, se eu for condenado à morte, eu não o negue até o fim? Porque André, depois de dada a sentença, ele foi levado. E olha só o que os relatos falam a respeito de André. Quando André é convocado pelo procônsul a negar a fé cristã e adorar outros deuses, mas o procônsul Égias atacou, ordenou que André nunca mais ensinasse e pregasse essas coisas. Caso contrário, deveria ser amarrado à cruz imediatamente. André, permanecendo firme e constante em suas convicções, respondeu assim sobre o castigo que lhe fora ameaçado: que ele não teria pregado a honra, e a glória da cruz, se temesse a morte da cruz. Depois disso, foi pronunciada a sentença de condenação. André deveria ser crucificado por ensinar e promover uma nova seita, entre aspas, né, e abolir a religião dos seus deuses, com D minúsculo, né, ou seja, os ídolos. Ao dirigir-se ao lugar do martírio, ou seja, da sua morte, e ao ver ao longe a cruz já preparada, André não mudou o seu semblante, nem cor, nem seu sangue se retraiu. A voz não hesitou, o corpo não desfaleceu, a mente não se perturbou, o entendimento não lhe falou, como acontece com os homens. Olha o nível de consciência cristã, de paixão e fé e amor por Jesus. Sua voz, porém, falou extravasando a abundância do seu coração, e uma ardente caridade mostrou-se nas suas palavras como centelhas de fogo. Disse ele: ó cruz, é uma declaração que ele faz para a cruz, ó cruz, extremamente bem-vinda,
e tão longamente esperada, de boa vontade e cheio de alegria e desejo, eu venho a ti, discípulo que sou, daquele que pendeu de ti, ou seja, de Jesus. Fui teu amante e desejei abraçar-te. E quando eu vi essa declaração, meu irmão, eu fiz uma autoanálise, eu falei, meu Deus, todos os mártires, meu irmão, esse aqui é só o começo, é o aquecimento. Para vocês terem noção, a Nani emprestou esse livro para a pastora Aline, e ela gosta, ela ama esse assunto, né, dos mártires. Ela não conseguiu terminar o livro. Você entra em crise, meu irmão. E a minha pergunta que eu quero fazer hoje para você, o quanto você ama Jesus? O quanto de fato Ele é importante para você? O quanto de fato nós estamos priorizando as coisas do reino? Porque Jesus está voltando. E mais uma vez, meu irmão, não tem nada errado em você ter as coisas desse mundo, desde que você entenda que tudo que Deus dá e coloca em suas mãos é para louvor da glória dele, para o reino. Amém?